Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. E hoje, vou fazer um vídeo um pouco diferente dos últimos que eu fiz, né? Que é sempre falando um pouco sobre os livros que eu li, etc. Eu vim trazer pra vocês uma pilha de livros que eu comecei esse ano e não li. Vocês já devem ter lido aqui, né? No título do livro, basicamente. São livros que eu comecei e por algum motivo, que eu não sei qual é, ou não lembro, ou aconteceu alguma coisa, que eu não consegui terminar eles. E aí a minha proposta para 2025, já que faltam uns 20 e poucos dias para acabar o mês, que eu consiga ler eles aqui em 2025, já que eu não vou conseguir fazer uma maratona de leitura, por exemplo, no final desse ano. Então, a gente tem 6 livros. 6 livros é um número ok, né? Que não foram abandonados. Eu só comecei a ler e não consegui terminar, tá bom? Então vamos com calma. O primeiro livro se chama A Impossível Faca da Memória. É esse aqui. É um livro que eu recebi quando eu fazia parceria com a editora Valentina, né? Nas minhas outras redes. E foi um livro que eu não consegui ler na época. Eu fui recebendo vários livros e fui lendo e dando mais vazão a alguns do que outros. Esse aqui tinha ficado. E eu tava tentando fazer uma maratona esse ano, que não deu certo claramente, de tentar desencalhar o máximo de livros físicos possíveis. Tipo, livros físicos que eu tenho há muito tempo, que eu queria ler pra poder desencalhar, entendeu? Pra não ficar com uma estante com mais livros não lidos do que lidos. Por mais que essa estante aqui também não seja só minha, mas isso aqui é um assunto para um próximo vídeo. E basicamente, esse livro aqui, ele fala sobre uma adolescente que vive com o pai, tipo assim, eles vivem viajando de caminhão e fugindo de alguma coisa que assombra eles, né? E a gente tem uma ideia de que talvez a mãe dela não esteja viva e há uma inversão de papéis aqui, né? Tipo, acho que o pai começa a mexer com álcool, coisas assim, e ela tem que lidar com o fato de que ela tem que ser a adolescente, né, que ela é, e também uma adulta que ela ainda não estava pronta para ser. Eu acho que basicamente é isso. Então, eu li, acho que por volta de umas 30, 40 páginas. Eu não lembro, eu acho que eu tava indo pra... Eu ainda tava trabalhando na escola quando eu comecei a ler esse livro aqui. E acho que eu comecei a fazer um projeto com os alunos e eu acabei não lendo ele mais. Então, é o primeiro livro que eu estou pretendendo o ano que vem tentar desencalhar e finalizar, né, já que eu já comecei ele. O segundo é Operação Miami, que eu estava tentando ler ele na maratona de inverno do GF, né? Eu não consegui ler ele, eu acabei lendo os outros livros que estavam na maratona, mas esse aqui eu não consegui ler. Acho que foi um dos únicos que eu não consegui ler. Esse aqui eu não consegui ler porque eu tava achando ele meio chato. Mas também eu acredito que foi o tempo que eu peguei, porque eu peguei 2 livros mais curtos e que tinham um ritmo muito maior. E eu fui pegar esse daqui e eu achei meio xuxa capenga. Mas eu ainda não quero abandonar ele. Então, eu vou tentar ler. Basicamente, essa Operação Miami aqui são 4 pessoas que roubam dinheiro que chega em Miami através do aeroporto. Eles descobrem que tem um esquema de dinheiro que chega no aeroporto e eles roubam lá no aeroporto. Eles não roubam nenhum banco, nem a pessoa propriamente dita. Eles roubam uma meiuca, né? Tipo, dinheiro que vai pra lá, mas não chegou no banco ainda. E aí tem todo um processo de pegar essa galera, né? Basicamente, é isso. O próximo livro, esse aqui eu lembro que eu parei ele de ler, porque eu tava entendendo muita coisa, que é O Labirinto do Fim do Mundo. Esse livro aqui, eu comprei naquelas lojinhas de livrinho de 10, 15, 20 reais. Comprei porque eu achei a sinopse interessante. Porque tinha uma coisa aqui que fala bem assim, ó. Revelador como o nome da rosa, envolvente como os pilares da terra, misterioso como o Código da Vinci. E eu adoro o Código da Vinci. Aí eu falei... E é ficção, suspense histórico. Eu falei, putz, logo eu, professor de história, vou pegar pra ler. Mas eu achei confuso, porque eu também descobri, depois de um tempo, que esse não é o primeiro livro, né? Acredito que tem um livro antes e um livro depois. E por mais que cada livro se passa uma coisa específica, eu acho que eu senti que eu não tava entendendo isso aqui porque eu não tinha lido o primeiro.
Então, eu tô pra ver se eu acho o primeiro, pra ler o primeiro, pra depois ler esse aqui. Eu até tinha feito uma separação aqui de capítulos pra, tipo, ler tanto isso aqui por dia pra terminar o livro. Que eu tinha visto essa dica no TikTok. Mas eu acabei nem conseguindo ler porque eu tava muito confuso com o que tava acontecendo nos personagens aqui. Porque os personagens aqui já são citados como se você já conhecesse eles. E como eu não li o livro anterior, então não tem como eu conhecer. Então provavelmente esse daqui vai demorar um pouco mais porque eu vou pegar pra ler o primeiro. E aí, depois eu volto pra esse. Mas a escrita é muito boa, a história é muito interessante, só fiquei realmente confusa. Porque parece uma galera aqui que não tem muita explicação, mas não tem explicação justamente porque tem o primeiro livro, que provavelmente deve ter explicação. O próximo livro, tadinho, ele sofreu na minha mão. Toda a minha ira. Eu peguei ele pra começar a ler no ônibus, porque eu lia muito no ônibus, quando eu pegava o ônibus. E eu tava levando ele pra escola, então eu comecei a ler ele bastante, indo, voltando pra escola, porque eu trabalhava numa escola relativamente bem longe de onde eu moro. Era uma coisa assim de 2, 3 horas pra ir e pra voltar. Então eu pegava e lia ele na volta, porque de manhã normalmente eu tava com muito sono. Mas quando eu não tava com sono, eu ia também lendo. Só que aconteceu uma mini tragédia. Vocês estão vendo isso aqui? Vermelho? Então. Eu derrubei gelatina na minha mochila. Ele tava dentro da minha mochila. Então assim, ele molhou. Ficou meio envergado, ficou meio troncha. Acabou que foi um dos últimos livros que eu tava lendo antes de sair da escola. Então quando eu mudei de emprego, eu acabei não tendo o mesmo ritmo de leitura em ônibus, porque eu não levo nenhuma hora pra ir pro meu novo emprego de ônibus. E agora que eu tô mais perto ainda de casa, eu não tô lendo no trajeto, né? Porque eu tô indo andando, então assim, ele ficou paradinho por causa disso também. Mas é um livro muito gostoso, eu não sei porque eu não terminei ele, eu acho que bate cabeça maluca. Esse aqui eu acredito que é um dos primeiros que provavelmente eu vou pegar o ano que vem pra finalizar. Esse aqui foi uma loucura. Ignora essas mordidas aqui, que isso aqui é da minha gata, tá? Esse livro aqui se chama Miss Dobbs. Pelo que eu entendi depois de um tempo, é um selo da Arqueiro que chama Mistérios em Série. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Esse selinho aqui. É porque eu acho que eu joguei o papel fora. Mas são algumas autoras que eles fizeram, tipo, 3 livros de cada autora de mistérios em série. Que são mistérios, assim, gostosinhos, assim, de ler. Tem, às vezes, alguma coisa mais histórica, algumas vezes alguma coisa mais romance. Mas não é, tipo, mistério pesado, coisa do tipo. Esse aqui é o primeiro de 3. E eu comprei ele por... Tá até aqui a loja que tinha, por R$20 nessas lojinhas de 10, 15, R$20. E quando eu fui comprar ele, tinha uns 3. E eu não comprei. Eu falei assim, não vou comprar os 3, por quê? Porque primeiro eu vou ler esse. Se eu gostar, depois eu procuro os outros 2. Meio burro da minha parte, porque depois eu descobri que cada um deles tá saindo, tipo assim, 40, 50, R$60, lá tava 20. Porém, entretanto, fiquei com medo de gastar R$60 em 3 livros. Que é uma coisa que eu também, né, loucura, eu deveria ter gastado R$60 em 3 livros, do que gastar em um. E não gostar. E eu não consegui finalizar ele também. Então, não me arrependo muito de não ter gastado, porque eu realmente não finalizei ele. Mas é muito interessante, porque é um livro narrado por uma mulher. E a gente tá falando de uma década bem antiga. Eu acho que é 1920, 1925, sei lá, alguma coisa por aí. E ela é tipo uma detetive particular. E aí, um dos casos que ela tá aqui, que é um primeiro caso, envolve, tipo, a galera pós-guerra e tal. Então, tipo, tem alguma coisa sobre ela. E tem alguma coisa sobre a pessoa também com que ela tá trabalhando, que tem a ver com a galera pós-guerra, que tem a ver com romance. E ela tem que descobrir se a pessoa tá traindo ou não. É muito interessante, assim. E envolve muita história também. Então, tipo, pra quem gosta, é bem legal. E por último, não menos importante, esse livro aqui foi meio decepcionante. Então, talvez o que vai me fazer terminar de ler ele não é nem a maratona que eu tava fazendo pra ler todos os livros desse autor. Mas porque eu já paguei e eu vou querer ler ele até o final. Que é Jogada Mortal, do Harlan Coben. Eu era muito, tipo, fãzona do Harlan Coben, porque eu tinha lido 2 livros dele e eu tinha adorado os 2 livros dele. E eu falei, vou fazer uma maratona da série dele, que ele tem 2 séries. Uma com Myron Bolitar, que é o personagem principal.
Eu tô com o Mike Bolitá, que acho que é o sobrinho do Myron, né? E ele tem vários livros soltos. Eu tinha lido 2 livros soltos dele. E falei, vou começar a ler os livros pela ordem, né? De série. Não de lançamento, mas de série. Esse aqui é o segundo. O problema é que o primeiro é muito bom. Esse aqui me deixou meio capenga. Eu li a metade dele e falei, tá chato, né? Mas também tem outra coisa. Eu fui com muita sede ao pote. Não nego. Isso é um fato. E o outro fato também é que, além de ter ido com muita sede ao pote, eu sinto que eu esperava mais desse livro aqui do que eu esperava do primeiro. Porque eu tava esperando muita coisa do primeiro livro também. Também tem esse ponto. E outro ponto também. Eu li esse aqui, se eu não me engano, depois de uma leitura muito boa. E ele não acompanhou uma leitura muito boa. Então, às vezes, também é questão do momento que eu tava lendo, que não foi muito bom. Esse livro aqui, ele conta a história de um personagem que é a revelação do... Ah, esqueci como é o nome desse jogo. Aqui, esse aqui na capa. Tênis, acho que é tênis. E ele é a revelação do tênis, ele é muito novo, e a galera não tava dando muita coisa pra ele. E aí, no dia que ele tava jogando lá um torneio, ele aparentemente teve um tiroteio e matou uma outra pessoa fora no momento de intervalo do jogo. Só que essa pessoa que morreu era uma menina muito conhecida e muito famosa também no mesmo jogo. E aí o Myron começa a tentar ver se tem coligação uma coisa com a outra, porque a polícia acha que tem. E o Myron, além dele ter, tipo, um passado com FBI, coisas assim do tipo, ele é agente de esporte. Mas ele também dá uns picos como detetive, porque ele não consegue se segurar. Então, é uma premissa interessante, é uma história interessante, mas não tava no momento certo. Então é isso. Foram poucos livros. Eu imaginava que tivesse mais livros que eu tivesse começado e não finalizado, mas acho que a maior parte deles eu finalizei. Vai ter um outro vídeo aqui, provavelmente logo depois desse, falando sobre os livros que eu abandonei, e esse vai ser bem maior. Não porque eu tenha abandonado muito, mas porque eu tenho muito mais questões de ter abandonado esses livros. Mas, por enquanto, é isso. Vamos deixar aqui nos comentários. Vou deixar o link de todos esses livros aqui no box também, se vocês sentirem vontade, quiserem comprar, quiserem ler. Compre pelo meu link, porque vocês também me ajudam bastante. E comentem aqui o que vocês acham, me comentem os livros que vocês começaram e não terminaram, quais são os livros que vocês querem ler em 2025. Vamos fomentar aqui um pouco, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.